Olá, meu nome é Leonardo Campbell, sou ginecologista, cirurgião ginecológico e eu vou falar hoje sobre o câncer do corpo uterino, o câncer de endométrio e seu tratamento via robótica. Então não tenho conflito de interesse a declarar e vamos fazer um breve resumo aqui sobre o câncer de endométrio no Brasil. A situação atual aqui pela estimativa do Instituto Nacional do Câncer em 2023 é que são 7.840 casos novos no Brasil todo, sendo o 7º câncer mais frequente em mulheres no Brasil. Então não é um câncer irrelevante. E ele é cada vez mais incidente porque a idade das mulheres está aumentando, a obesidade está aumentando e a incidência dele é maior conforme o IDH é maior. Ou seja, em regiões mais urbanizadas, em regiões com maior índice de desenvolvimento humano, tem uma tendência a ter maior incidência. A sobrevida geralmente é boa, né, de 74% a 92% em países desenvolvidos, mas isso aí tem que ser individualizado, porque tem os fatores prognósticos importantes, que dependem do tipo histológico, da idade da paciente, comorbidades e o próprio acesso ao tratamento cirúrgico e ou adjuvante. E nós vamos falar sobre a cirurgia robótica para o câncer de endométrio. Então eu fiz questão de trazer esse slide aqui com o meu xará, o Leonardo da Vinci, que desenhou esse cavaleiro mecânico aí há mais de 500 anos atrás, ou seja, a ideia de mecanização dos movimentos para substituir uma ação humana. E agora, 500 anos depois, a gente tem os robôs cirúrgicos que incorporam os conceitos que ele imaginou naquela época. Então, o que nós estamos falando aqui hoje é de algo que demorou 500 anos para se desenvolver. E os robôs da Vinci foram autorizados para cirurgia nos Estados Unidos pela FDA em 2000 e para o câncer ginecológico têm sido usados desde 2005 e ganhou rapidamente a adesão de médicos dessa área, ginecologistas oncológicos, porque traz muita cirurgia incorporada para poder otimizar tanto a utilização das pinças cirúrgicas, vamos dizer, a vida do cirurgião é melhorada, mais confortável, melhor ergonomia, melhor visualização e também para o paciente, em termos de segurança, questão de sangramento, questão de feedback em relação a resultados clínicos também, o que é muito importante. Então, no que diz respeito à oncologia, nós não podemos só pensar nos resultados imediatos do paciente em relação a sangramento, lesões, trombose, nós temos que pensar a longo prazo, resultados em termos de sobrevida global e recorrência da doença. E aí agora eu intercalei aqui alguns vídeos, esse vídeo aqui que nós estamos vendo passar, é de como que a gente faz uma linfadenectomia pélvica com o robô da Vinci, usando o recurso do linfonodo sentinela, com o corante verde de indocianina. Então vocês vão ver ali que está sendo desenvolvido o retroperitônio, né, da esquerda, e a gente vê ali a fluorescência, olha o linfonodo ali, bem delimitado, tá vendo? E com segurança, olha, sangramento mínimo, o movimento não tem tremor, o movimento é preciso, o movimento do robô ele tem todos esses graus de liberdade, mas a profundidade do movimento é controlada por você, ele não faz isso sozinho, né? E do outro lado aqui, um exemplo de um isolamento de um ureter, né? E do infundíbulo pélvico. O ureter é uma estrutura tão delicada, olha lá, a pinça do robô, que na verdade é uma parte de uma estrutura grande, né? O robô com as pinças, com a central de comando, olha lá, pegando uma estrutura tão delicada como essa, com tanta naturalidade, né? Então é isso aí que realmente dá para a gente uma segurança no final da cirurgia para falar, olha, não teve lesão, a energia aplicada, olha lá, ela disseca o tecido em vez de queimar o tecido, né? Então, são vantagens da cirurgia robótica. Então, eu trouxe aqui para a gente ver algumas evidências, né, no caso, sobre a utilidade e eficácia da cirurgia robótica para o câncer de endométrio, comparando com o que era feito antes, que é a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia aberta. Então, aí nós temos aqui essa publicação, que foi de 2020, falando sobre cirurgias para cânceres ginecológicos em geral. Vamos lembrar aqui do estadiamento do câncer de endométrio, e a gente vai estar focando basicamente nos estadiamentos iniciais, que são quando a gente faz a cirurgia, né? O estadiamento FIGO, então ele tem aqui todas essas classificações, nós vamos estar aqui basicamente até o estágio 3, né? Que geralmente é quando a gente opera, e aqui comparando com o ICC, né? Em termos de TNM. Só uma lembrança. Mas então esse artigo aqui ele realmente discorre sobre a questão da vantagem, primeiro, da cirurgia minimamente invasiva versus a laparotomia, que era o que se fazia antes. E o que ela tem de vantagem? Ela tem basicamente menor hospitalização, menor tempo de permanência no hospital, incisões menores e as suas vantagens, sangramento, infecção do subcutâneo, infecção de sítio cirúrgico, menos aderências.
menos alterações metabólicas, menos ilho paralítico, melhor visualização, menos sangramento e uma visualização magnificada. Isso a cirurgia videolaparoscópica comparado com a cirurgia aberta. E agora, a robótica comparada com a videolaparoscópica, na verdade, é uma otimização do que a videolaparoscopia já trazia de vantagens, né? Com melhor ergonomia, movimentos intuitivos, precisão nos movimentos, melhoria na dissecção anatômica e inibição de tremores. Isso tudo são vantagens para o cirurgião. E a visão de profundidade também é outra coisa que a videolaparoscopia dificilmente promove para a gente. A questão do sangramento menor também é viabilizada por quê? Por causa da articulação das pinças robóticas, você consegue pinçar os vasos de uma maneira mais precisa, consegue parar o sangramento também por causa do tipo de energia que a gente usa. É uma energia que você customiza para cada tipo de especialidade no gerador robótico. E você tem menos complicações, isso está sendo visto ao longo do tempo nos trabalhos, viabiliza cirurgias superobesas e tem uma menor taxa de conversão do que a laparoscopia tinha. Então aqui vamos falar sobre os estudos clínicos que realmente levaram à utilização da cirurgia minimamente invasiva em câncer de endométrio. Então aqui eu trouxe revisões sistemáticas e trabalhos com alto nível de evidência. Então esse aqui é o LACE Trial, né, que foi um dos pioneiros nessa área em 2006, né, comparando a cirurgia laparoscópica com a aberta, né, para o câncer de endométrio inicial. Era um multicêntrico randomizado, 760 pacientes em vários países, com aí mais de 10 anos de segmento. E olha só que interessante, como critério de entrada no trabalho, o ginecologista precisava ser experiente na área de cirurgia oncológica, já ter pelo menos 20 cirurgias como cirurgião principal, mandava um vídeo para avaliar, né, e todas as habilidades que ele conseguia fazer na cirurgia para ver se ele podia entrar no trabalho. E, foi demonstrado que a recorrência em 5 anos era muito similar, né, em 60 meses, e a sobrevida em 5 anos também. Então, a partir daí, foram tendo outros trabalhos mostrando resultados similares em termos oncológicos e também em termos imediatos cirúrgicos. E aqui nós temos nesse vídeo como você abre o espaço retroperitoneal pélvico da paciente, claro, está em Trendelenburg, né, as alças subiram, olha lá o ureter, né? Então a gente lateralizando o ureter, com esse movimento aí de dissecção da pinça bipolar à esquerda, são pinças assim que a gente está achando grande aí, mas elas estão magnificadas, né? Elas têm até 1 centímetro nas pontas. E aí a gente consegue ter um movimento preciso, olha lá, você para de movimentar a pinça, você não tem que se preocupar com a sua memória muscular ali em ficar segurando aquela pinça para vencer, por exemplo, a força da gravidade. Ela fica estável, ela te permite fazer movimentos muito precisos em áreas muito delicadas. E do lado direito, a gente tem aqui entre as artérias ilíacas, ali em cima tem a veia cava, né? Então, assim, uma área muito delicada, e olha só o movimento que a gente faz, né? Então, você vê que ao longo do tempo o cirurgião ganha confiança no instrumental, ganha confiança no equipamento, e ele consegue fazer movimentos que realmente, se você for pensar a olho nu, né, com as mãos, a gente possivelmente não teria uma precisão, porque não consegue nem ver realmente os detalhes dessas estruturas, né, que estão magnificadas nesse vídeo. Bom, outro trabalho aqui importante é o LAP2, né, que esse aqui já foi um pouco depois daquele primeiro trabalho, foi em 2012, né, e foi para avaliar como desfechos principais a recorrência e a sobrevida, né, através de um estudo clínico randomizado e sobre o câncer de endométrio. Então, foi restrito a estágios iniciais operáveis, né? Foi feito em 2012, e quantos pacientes em laparoscopia? 1.696, em laparotomia 920, ou seja, 2:1, né, a randomização. E o desfecho primário era não inferioridade quanto ao intervalo livre de doença. Isso é importante porque toda tecnologia nova, primeiro ela se mostra não inferior, para depois, eventualmente, se mostrar superior, né? E o resultado, aí, depois de 5 anos de segmento, foi que as recorrências foram muito similares, 11,4% em laparoscopia e 10,2% em laparotomia, e as mortes, na verdade, foi praticamente idêntico, né, a mortalidade em 5 anos. E aqui as curvas, né? Primeiro essa curva aqui de recorrência e a curva de sobrevida em 5 anos, quer dizer, mostrou uma não inferioridade da técnica minimamente invasiva. Isso foi consolidado, então, com a revisão Cochrane, né, que a gente sabe que tem muito critério para fazer meta-análise, não é isso? Em 2018, e aí mostrando também
aqui no forest plot, que bem na linha média, né, a comparação aqui da sobrevida global entre a laparoscopia e a laparotomia. Então não está falando de robótica aqui. E aí, finalmente, a gente chega agora em 2021, por exemplo, com esse artigo que é uma revisão sistemática e meta-análise sobre a eficácia da cirurgia robótica no tratamento do câncer de endométrio. E a gente tem, por exemplo, esse forest plot importante aqui sobre a perda sanguínea, e a gente vê que ela está comparando o que? A robótica com a laparoscopia nesse quadro de cima, né? Hospitalização também, está comparando com a laparoscopia, não é com a cirurgia aberta. E embaixo, olha só, a hospitalização, a robótica toda para a esquerda, ali da linha média, mostrando realmente uma hospitalização menor, né? E voltando aqui naquele quadro anterior, a vantagem da robótica no caso da perda sanguínea é maior em relação à cirurgia aberta embaixo, em relação à videolaparoscópica, mostra uma não inferioridade. Então, consolidando agora em 2021, né, esse trabalho, a não inferioridade da robótica no tratamento para o câncer de endométrio comparado com a laparoscopia. E esse trabalho coloca os dados que eu tabulei aqui, a robótica versus o quê? No meio ali a laparoscopia e a laparotomia. Então, todos esses itens que são desfechos negativos aqui, a robótica tem menos do que a laparotomia, né? Sangramento, complicações pós-operatórias e totais, hospitalização é o tempo de hospitalização, conversão cirúrgica, hemotransfusão, readmissão. O único que ela tem a mais em relação à laparotomia é o tempo, mas em relação à laparoscopia isso não foi importante. E finalmente isso então foi tudo já incorporado nas recomendações dos Centros Nacionais do Câncer dos Estados Unidos, né, o NCCN, na versão de 2023, mostrando aqui que a cirurgia robótica é uma alternativa minimamente invasiva para o tratamento da doença, especialmente em pacientes obesas, que de outra forma teriam um risco muito grande fazendo a videolaparoscopia. E os desfechos são similares à laparoscopia e foram encontrados, então, estudos retro e prospectivos, como a gente acabou de ver. Trouxe aqui mais 2 vídeos. Nós estamos vendo ali alguma coisa que nós vamos falar daqui a pouco, que é sobre a fluorescência, né? A utilização do verde de endocianina para poder identificar os ductos linfáticos. E ali a gente acabou de ver um ducto retroperitoneal e a gente segue ele até o primeiro linfonodo, que é o linfonodo sentinela. Olha lá, ele, móvel, né? Muito bem. Agora, o próximo vídeo é um vídeo um pouco diferente. Ali nós estamos na bifurcação da artéria aorta, né? Vocês vão ver uma coisa interessante nesse vídeo, que os portais estão colocados numa disposição pélvica e nós estamos vendo que a aorta vai estar em cima da tela. E quando esse linfonodo está na pinça, ele cair, vocês vão ver para onde que ele vai cair. Ele vai cair para cima. Então, vocês estão vendo ali a bifurcação da aorta, né? Soltei o linfonodo, né? Olha lá, o linfonodo caiu para cima. Então, você consegue, na robótica, operar literalmente de cabeça para baixo, mas você está sentado na sua posição da mesma forma que você opera lateralmente, de cima para baixo, ali na pelve. Então, isso aqui realmente, a ergonomia, que para fazer isso, videolaparoscopia, seria uma coisa bem difícil, né? O seu posicionamento na mesa, na robótica você não muda a sua posição. Bom, trouxe um outro trabalho aqui que é interessante, já vendo os resultados da aplicação da robótica no sistema público. Isso aqui no caso da Dinamarca, o câncer de endométrio operado com robô. Esse trabalho aqui foi publicado em 2018. À esquerda nós vemos aquelas linhas mostrando a linha azul, como logo antes de 2010 começou a ser adotado o sistema público de saúde lá, e agora já é majoritariamente realizada a cirurgia robótica para o tratamento do câncer de endométrio lá, que mostrou, no caso, esse acompanhamento deles ao longo desses anos, mostrou que a laparotomia, comparado tanto com a vídeo quanto a robótica, tem maior risco de complicações graves, né, e maior mortalidade também. Então, foi já consolidada essa utilização do robô para o câncer de endométrio nesse país. Esse outro trabalho aqui também eu achei bem interessante, é de 2023, e ele é uma revisão sistemática e meta-análise, já consolidando também dados em outro nível, né, em relação à utilização da cirurgia robótica para o câncer de endométrio. Ou seja, ele está querendo comparar se ela é útil também para as histologias de alto risco, porque o câncer de endométrio ele tem o baixo e alto risco, e a gente aqui tem essa
essa evidência já com 2.332 pacientes que nos tumores de histologia endometriose grau 3, seroso de células claras, histologia mista ou mesmo carcinosarcoma, nesses casos não houve diferença na sobrevida livre de doença e sobrevida global, fazendo laparotomia minimamente invasiva também, incluindo robótica. E aqui, finalmente, então a gente tem um trabalho sobre a avaliação da curva de aprendizado, né, do cirurgião na cirurgia robótica para o câncer de endométrio. Aqui é uma sequência de 35 cirurgias. Você vê que no começo o cirurgião na linha azul, ele demorava 350 minutos, ou seja, mais de 5 horas, quase 6 horas para fazer a cirurgia. E ali no final ele está demorando 200 minutos, ou seja, aqui é um pouco mais de 3 horas. Então, razoável, já um tempo para fazer a cirurgia com calma, né? Então, com 35 cirurgias. Então, estima-se que na cirurgia robótica são de 20 a 30 cirurgias para ter uma proficiência suficiente para fazer a cirurgia de uma forma eficaz, quanto que na laparoscopia seria o contrário, seria de 30 a 50, né? O sangramento também diminuiu nesse período. Aqui, então, comparando os primeiros 20 casos com os outros 15 seguintes, menor sangramento e menor tempo cirúrgico. E aqui, então, tenho 2 vídeos de cirurgia. Passando aqui do lado esquerdo de novo, vocês vão entender porque eu estou falando aqui dos ductos linfáticos, porque a cirurgia para o câncer de endométrio, a gente sabe que a disseminação dele é linfática e a gente precisa ter em mente agora esse avanço que é a utilização do linfonodo sentinela na cirurgia do câncer de endométrio. Você vê que inicialmente o ducto linfático estava bem discreto, né? Mas olha agora, você tem um outro recurso numa plataforma da Vinci, que você controla isso, você consegue ver no seu monitor ali do console como que a intensidade da luz infravermelha que vai refletir ali no verde de indocianina, você controla também se você vai fazer um Firefly comum, normal, que é aquela primeira imagem, e a segunda, ele tem um contraste maior, né? Então você consegue editar isso tudo do seu console. Olha lá, eu quero ver esse linfonodo. Vocês viram que tem 2 cores diferentes? Uma ele é verde, depois o ambiente em volta não é tão escuro. Depois isola ele com o ambiente em volta todo escuro. Olha só. A gente tem certeza que esse linfonodo captou o corante. Bom, esse é um trabalho brasileiro falando sobre a implantação do robô no serviço público aqui de São Paulo e no tratamento do câncer de endométrio. E a conclusão deles basicamente foi que não tem uma superioridade, ou seja, não inferior à videolaparoscopia em relação à sobrevida, em relação à morbidade, mas ele tem um custo muito maior, né? E esse aqui, finalmente, vamos falar agora sobre a questão do linfonodo sentinela. Como é que isso se iniciou, né? Foi consolidado através de trabalhos, né, também prospectivos. Esse aqui é o FIRES Trial, né? Comparando a linfadenectomia sistemática com a linfadenectomia seletiva através da detecção do linfonodo sentinela. E foi descoberto que, através do uso do verde-indocianina, foi uma coorte prospectiva no caso, teve um valor preditivo positivo de 97,2% e um negativo de 99,6%, ou seja, um resultado muito bom para a detecção de metástases, que é o que nos interessa. E a localização mais comum dos linfonodos é essa, né? Então, geralmente ali na região obturatória, às vezes líqua externa, e mais raramente sobe para a aorta. E aqui como que essa tecnologia funciona, no caso, o verde de indocianina é um corante de cianina, que era usado no começo do século XX ainda para revelar fotografias, né? E ele responde de uma forma muito peculiar ao espectro infravermelho da luz, quando está ali entre 820 e 830 nanômetros, né, de comprimento de onda. Então, a câmera robótica da plataforma da Vinci, ela permite isolar os espectros de onda, vamos dizer assim, tem uma hora que só emite o espectro infravermelho da luz. Isso excita as células do verde de indocianina e reflete dessa forma que eu mostrei. Então, a gente tem como saber se aquela área recebeu o corante ou não. Então, a gente usava o que antes disso? Usava o azul de metileno. O azul de metileno, conhecidamente, ele borra o campo cirúrgico e ele tem ali uma taxa de detecção menor, né, do que o verde de indocianina, chega a ser 30% maior. E no protocolo FIRES Trial, como é que se faz a injeção desse verde de indocianina? É uma solução de 25 mg em 10 ml, é o padrão comercial aqui no Brasil mesmo, 2,5 mg por ml, dilui 1 ml da solução em 4 ml de água destilada e fica sendo uma concentração final de 0,5 mg por ml. Usa uma agulha de raquianestesia 22 e se injeta às 3 e 9 horas
com 1 centímetro de profundidade e depois mais superficialmente no colo do útero antes da cirurgia. Então, quando você injeta, imediatamente já vê o paramétrio corando, mas isso dura alguns segundos apenas e depois de 20 a 30 minutos o sistema linfático já está corado com o V-indocianina, é aí que você consegue detectar os linfonodos. Se demora demais, 1 a 2 horas aí já foi para a corrente sanguínea e borra um pouco o campo, né, se você usa a luz infravermelha. E essa técnica da detecção do linfonodo sentinela, seja com V-indocianina ou o azul de metileno, já está incorporada nas recomendações dos Centros de Câncer dos Estados Unidos desde 2014. Não é novidade. E aqui está um protocolo, né, que é utilizado para a gente poder ter uma segurança oncológica na hora de utilizar o linfonodo sentinela para beneficiar essa paciente no câncer de endométrio. Então, você vai fazer a avaliação retroperitoneal e você vai tirar o linfonodo mapeado. Agora, se tiver algum linfonodo suspeito, vai tirar também, mesmo que ele não seja o linfonodo sentinela. E se for uma histologia de alto risco, recomenda-se também, de qualquer forma, fazer a linfadenectomia sistemática. Isso depende não apenas do linfonodo sentinela, portanto, né? Então, finalmente aqui em relação ao linfonodo sentinela, nós temos o Sentirec Endo Study, e esse trabalho aqui agora de 2023 mostra qual foi o benefício da adoção do linfonodo sentinela no sistema de saúde, né, nacional. E foi uma coorte prospectiva também na Dinamarca, e os resultados foram o seguinte, que aliados à cirurgia robótica, que a gente já viu que já foi utilizada, incorporada no sistema público desse país, tem um risco de linfedema de 5,2% baixo e é um fator independente para indicação de tratamento adjuvante, que não é apenas a profundidade, por exemplo, da invasão do miométrio, e que no caso o risco de você ter uma reação anafilática, uma alergia é mínimo. Então, ele foi incorporado também junto com o robô, porque o robô já tem incorporado na sua tecnologia essa detecção através da imunofluorescência, que é uma coisa muito revolucionária para nós. Aqui, como você vai fazer a estratégia da cirurgia, geralmente a gente utiliza os braços todos do robô, né? A gente usa 3 braços além da ótica, né? Você, quando está fazendo cirurgia aberta, por exemplo, você tem 2 braços. Se quiser mais um, tem que ter o seu auxiliar. Então, mais uma vantagem aqui do robô. Essa é a disposição normal. Esse triângulo, como se fosse um arco, né, com a parte côncava virada para a pelve, você também pode fazer uma linha. Né? E como é que o robô vem? O robô vem dessa forma que está aí, vem do lado da paciente, né? A parte entre as pernas da paciente tem que ficar livre, nós sempre precisamos do acesso vaginal. Usar manipulador uterino ou não é uma escolha, não é algo deletério para o câncer de endométrio. E basicamente a gente precisa de acesso vaginal, né, para distender a cúpula vaginal, para poder fazer injeção do V-indocianina e quando são outras cirurgias ginecológicas, colocar o manipulador uterino e sonda vesical, etc. Então, para nós ginecologistas é bom ter essa disposição do robô chegando lateralmente à paciente. E isso, na hora de chegar, tem aquele visor ali em cima que já mostra, né, que o robô está chegando para trabalhar na pelve. E na estratégia cirúrgica do tratamento do câncer de endométrio, a gente já sabe que é uma cirurgia que dura mais de 2 horas normalmente. Então, o risco de trombose existe. Então, daí é bom usar meias compressivas, sistemas de compressão intermitente. A gente mede direitinho onde é que vão ser as incisões. A gente escolhe as pinças que vão ser utilizadas, né, as pinças robóticas. A gente faz uma checagem de segurança antes de começar a cirurgia. A gente regula o gerador de energia. Essa regulagem ela é padronizada para cada especialidade e você pode customizá-la para você, para emitir menos fumaça, para poder melhorar a questão da dissecção do retroperitônio, para poder melhorar a selagem de vasos. Aqui do lado nós temos uma imagem mostrando a disposição do robô com a paciente numa sala e a perneira, é importante ela ser ajustável, né, durante a cirurgia. Aqui tem um vídeo curto mostrando como que a gente aproxima o robô da paciente. Vocês vejam que o robô tem 2 partes ali, uma parte que levantou, essa parte que vai rodando, a gente chama de buzz, né, com os braços robóticos. Lá em cima tem uma luzinha azul, né, que já já vai ficar verde, e nós vamos aproximar. Aqui nós estamos na parte que são os pés da paciente, né? Ali atrás está a cabeça da paciente, virada ali para o carrinho de anestesia, e aí o robô vai se aproximar para poder ficar logo numa posição em cima da paciente. Agora você vê aquela luz verde lá, vai se aproximar justamente até onde vai ficar a ótica, que geralmente é na cicatriz umbilical. Na nossa estratégia cirúrgica, então, a gente precisa ter esse cuidado de que na hora que o robô está chegando, olha lá, vocês viram aquela luz lá em cima, ela se reflete ali embaixo porque tem um raio laser, né? É uma mira laser, tá vendo? Pronto, chegou bem aonde o robô
vai abaixar, é onde ele já está tudo calculado ali para a gente saber que é um lugar bom para colocar a ótica, né? E a ótica no robô da Vinci XI, ela pode ser colocada em qualquer um dos braços. Bom, finalmente então, finalizando essa aula, a gente tem aqui umas mensagens importantes, né? Que a cirurgia robótica, então, para o câncer de endométrio, ela é factível, ela é viável, ela já faz parte da rotina em alguns países. E ela tem vantagens clínicas imediatas importantes, como, por exemplo, a diminuição no risco de transfusão transoperatória, que é um custo. Uma bolsa de sangue, utilizar isso é um custo tanto para a saúde quanto financeiro. E também a questão de não inferioridade em relação à videolaparoscopia traz uma coisa muito interessante, que são as vantagens ergonômicas para o cirurgião, né? O cirurgião vai conseguir fazer mais cirurgias durante o dia, por exemplo. O cirurgião consegue fazer a cirurgia com mais independência. A câmera ela é estável, as pinças elas são 3, você não tem só 2 braços, então você pode utilizar menos auxiliares da sua equipe. A literatura indica então que tem desfechos oncológicos favoráveis a médio prazo, ainda não temos a longo prazo, tipo 10, 20 anos. Entretanto, a cirurgia robótica precisa de um treinamento adequado e não se sobrepõe ao treinamento oncológico. Finalmente, a técnica do linfonodo sentinela beneficia pacientes e beneficia o cirurgião também, porque a gente tem uma capacidade de ter uma resposta melhor para os pacientes em relação à necessidade ou não de fazer linfadenectomia sistemática, que também tem suas sequelas. Muito obrigado.